Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 1 do quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, classe de jovens. Você que esteve conosco no terceiro trimestre, seja muito bem-vindo para o quarto trimestre. Você que está chegando agora aqui no ebdenfoco.com, também seja muito bem-vindo para estudarmos juntos as lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens nesse quarto trimestre de 2021, o último trimestre do ano. Nesse último trimestre do ano de 2021, nós iremos estudar sobre as últimas coisas, sobre escatologia bíblica, numa perspectiva, é claro, dispensacionalista, que é a visão da Assembleia de Deus, e nós estaremos então até o final do ano conversando sobre a doutrina das últimas coisas, que aliás é o tema da nossa primeira lição. Lembrando que nós do ebdenfoco.com nós temos um material sobre escatologia muito interessante, tá? Você tem aulas sobre escatologia aqui no canal do YouTube. Eu vou deixar na descrição do vídeo, o link que vai lhe ajudar, lhe direcionar para a aula sobre doutrina das últimas coisas, introdução à escatologia, que é muito importante. Nós temos uma revista que nós produzimos aí um tempo atrás, e nós temos um livro também sobre as últimas coisas. Você pode encontrar esse livro na editora Santorini. Você pode procurar aí na internet a editora Santorini e fazer o pedido desse livro. Eu vou também deixar algum link na descrição do vídeo para você comprar, adquirir esse material, esse livro, o livro que nós da equipe do EBD em Foco, eu, Herberson, Vitor e Natan, o livro que nós escrevemos é um livro muito importante, é um manual de escatologia na perspectiva dispensacionalista, que é a perspectiva assembleiana, que é muito importante para o professor da escola bíblica. Este livro nasceu das nossas experiências desde a nossa adolescência e pré-juventude, que alguns de nós começamos bem cedo como professores da escola bíblica, especialmente na classe de jovens, e nós sentíamos muita necessidade de um material organizado, cronologicamente, sendo fiel à perspectiva assembleiana. Então, nós produzimos este livro, a editora Santorini publicou, e você encontra aí na editora Santorini para você comprar. É um manual de escatologia que foi muito bem aceito pelos leitores da Santorini, e você que é professor precisa ter esse manual na sua biblioteca, tá bom? Então, vamos prosseguindo aqui. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos gratuitos, aula em vídeo, aula em áudio, curso para educadores cristãos, aula em PDF. Esse é um conteúdo gratuito. E nós temos também o conteúdo que é premium, que são os slides em PowerPoint, cursos diversos, estudos e sermões em PDF e curso básico de teologia. Esse é um material para aqueles que são assinantes do ebdenfoco.com. Se você já é assinante, então você tem acesso a todo esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, seja assinante. Acesse www.ebdenfoco.com e seja assinante do ebdenfoco.com e tenha uma série de conteúdos de qualidade que vai ajudar você a preparar a melhor aula na sua escola bíblica dominical. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Você salva esse número que está aqui na sua tela e envia uma mensagem com seu nome e sobrenome que o ebdenfoco.com estará retornando para você. O DDD é 94, você não pode esquecer, o DDD é 94 98409 2869. Muito bem, então vamos lá. O nosso texto do dia, 2 Pedro 3:10. Ficou aqui 310 que faltou os pontos. Mas, diz o texto, mas o dia do Senhor virá como o ladrão
de noite. Ou seja, o dia do Senhor virá como o ladrão vem de noite, sem avisar, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há, tá neta, mas é nela há, se queimarão. Nós temos aqui um relato, né, do apóstolo Pedro sobre o dia do Senhor, né, a vinda do Senhor, né? O dia do Senhor aqui para os teólogos dispensacionalistas está se referindo à volta do Senhor. E eles acreditam, né, os assembleianos, eu estou falando dessa forma para que você não estranhe, porque você vai encontrar outras visões. Mas a visão dispensacionalista entende que esse texto está falando da vinda de Jesus, que a vinda de Jesus será eminente, por isso o apóstolo diz que será como um ladrão de noite, como o ladrão vem de noite, sem avisar ninguém, né? E aqui ele faz uma descrição um pouco mais sinistra, né? Com estrondos, elementos ardendo, sendo desfeito e a terra sendo queimada. Provavelmente isso aqui já é uma descrição mais pós-arrebatamento. Então, mas nós temos aqui um texto que fala sobre as últimas coisas. Nossa síntese: estudar a respeito do fim de todas as coisas à luz da Bíblia traz consolo e esperança para o crente e glorifica aquele que tem o controle da história, Jesus. Eu, como crente e professor de escola bíblica, eu sou professor de escola bíblica desde os meus 20 anos, então aí 15 anos de professorado, né, de docência, eu já encontrei muitos crentes que têm medo de falar sobre o arrebatamento da igreja. Tem crentes que têm medo de estudar Apocalipse, tem crentes que têm medo de estudar o livro do profeta Daniel, tem crentes que têm medo de falar sobre as últimas coisas. Basicamente, essas pessoas têm medo porque elas não têm certeza do perdão de seus pecados. E, portanto, elas temem o que virá após esta vida. Elas não têm certeza que irão para o céu. O crente que tem certeza que é salvo em Cristo Jesus, ele estuda, ele olha para as últimas coisas com alegria, com esperança e glorificando a Cristo. Porque, como diz o pastor Luiz Saião, eu acho que é um teólogo muito conceituado, ele diz: quando você lê o livro de Apocalipse, por exemplo, você não lê um livro de derrotas, mas você lê o livro que está revelando a vitória da igreja. Bom, se Apocalipse é a revelação da vitória da igreja, da vitória de Cristo, dos que estão em Cristo, por que a gente temer? Não faz sentido um cristão que estuda escatologia com medo ou que não estuda também pelo mesmo motivo, por medo. Não faz sentido, porque o verdadeiro cristão espera a vinda de Jesus a qualquer momento, esperançosamente, regozijando na presença do Senhor, porque tem certeza que uma vez partindo desse mundo, dessa terra, dessa vida, estará com Cristo eternamente. O texto bíblico, 2 Pedro capítulo 3, versos de 1 a 12, eu aconselho você a ler todo o capítulo 3 de 2 Pedro, para que você não perca o contexto. É interessante. Eu não vou me deter no texto aqui por uma questão de tempo, mas óbvio, você é professor, você é aluno, você tem que deter no texto, ler alguns comentários bíblicos e estar bem atualizado quanto à questão histórica do texto também. Introdução. As mensagens a respeito das últimas coisas nos concedem a esperança necessária para conhecermos a vontade divina para nós até que o Senhor volte. O estudo das últimas coisas não deve nos preocupar ou entristecer, pois esse nunca foi o objetivo do Senhor, né? Como eu disse agora há pouco, é muito estranho um cristão que estuda a escatologia com medo
ou não estuda pelo mesmo motivo, por medo. Por que que eu temeria a vinda de Cristo? Por que que eu temeria a vida pós-morte ou pós esta vida? Só se eu não tivesse certeza de que estarei com Cristo. Então, quando nós estudamos escatologia, nós estudamos com esperança, porque sabemos que o Senhor é o Senhor de toda a história. Estudar escatologia serve de alerta e nos tornar vigilantes acerca da iminência dos fatos finais da história. Não devemos nos esquecer de que quando estudamos a respeito da escatologia bíblica, precisamos ser humildes e saber que somente com a revelação do Senhor conheceremos o real sentido das revelações. Isso aqui o autor fala com muito carinho e com muita humildade, e eu concordo com ele. Escatologia é um tema muito sensível, não é um tema que deve ser esquecido. Também não é um tema que a igreja tenha medo de estudá-lo, mas é um tema sensível e por isso ele é um tema que precisa, apesar de toda a Bíblia deve ser lida com muita humildade, mas é um tema que deve ser lido com muita humildade, porque geralmente aquelas seitas, as seitas, especialmente as seitas, elas têm uma interpretação exclusivista e um tanto quanto vaidosa da escatologia. Nós, assembleianos, precisamos ler as passagens bíblicas escatológicas e compreendê-las de forma muito humilde, sabendo que Deus é quem nos dá a direção e não a nossa própria capacidade de pesquisa. Nosso primeiro tópico: a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O que é escatologia? Talvez você já tenha ouvido muitas vezes essa palavra e ainda não conhece o seu real significado. Segundo o dicionário de escatologia bíblica, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos e logia, né? São a junção de duas palavras. Estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, né? Eschatos, né? Últimas coisas, e logia, estudo das últimas coisas. Olha, é interessante a gente anotar que, se você procurar a expressão escatologia no texto bíblico, você não vai encontrar, né? Até porque você já está vendo aqui que a palavra escatologia é a junção das palavras últimas coisas e logia, ou seja, estudo lógico, né? Estudo das últimas coisas. Nas Sagradas Escrituras encontramos um conjunto de princípios que formam a base do nosso sistema religioso. Esse conjunto de princípios é denominado de doutrina, que, aliás, é importante eu refrisar mais uma vez. Nós estamos estudando um assunto dentro de um contexto, o contexto pentecostal assembleiano. A Assembleia de Deus desenvolve a sua teologia, né, a sua doutrina escatológica, na perspectiva dispensacionalista, né? Pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacionalista. Lá no início eu falei do livro que nós, da equipe da EBD em Foco, escrevemos e foi publicado pela Santorini. É um livro muito interessante que você vai entender essas questões sobre escatologia dispensacionalista, pré-milenista, amilenista, pós-milenista, né? Isso é muito importante para você entender, para você ter essa percepção das diferenças e por que a Assembleia de Deus tem como base a teologia da escatologia dispensacionalista. Como servos de Deus, primamos pela fidelidade das Sagradas Escrituras e rejeitamos os modismos contrários à palavra de Deus, né? Então, a teologia dispensacionalista, ela é uma teologia que tem ganhado muitos adeptos porque ela é muito bíblica. Muitos teólogos têm se debruçado muito sobre esse estudo e ela tem ganhado mais adeptos porque ela aparentemente parece ser mais bíblica que as outras, né? Eu digo assim porque há outras escolas teológicas sobre escatologia que devem ser respeitadas, mas a Assembleia de Deus segue a dispensacionalista e, na minha opinião, parece ser a mais coerente
Se você quiser estudar um pouco mais sobre isso, né, então você se aprofunda um pouco mais. Mas o conteúdo dessa revista é direcionadamente dentro da perspectiva dispensacionalista. O Espírito Santo nos ajuda no estudo da escatologia. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar e compreender. Contudo, nós podemos contar com a ajuda do Espírito Santo, que nos instrui a respeito das Sagradas Escrituras. Isso aqui é realmente muito importante. De fato, a doutrina das últimas coisas não é uma doutrina das mais simples. Por exemplo, a morte de Cristo é uma doutrina simples, né? Porque historicamente é confirmado que Jesus morreu na cruz. A doutrina da ressurreição é também relativamente simples, porque há evidências históricas desta ressurreição, né? A doutrina do batismo com o Espírito Santo também é relativamente simples, porque há evidências históricas. Agora, quando se fala de escatologia, o texto já está dizendo estudo das últimas coisas, daquilo que ainda está por vir. Então, como são relatos de coisas que ainda virão, são direcionamentos, de fato, existe uma dificuldade maior. Entretanto, nós não podemos fugir da responsabilidade de estudarmos. Eu penso, particularmente, que o não estudar escatologia nos deixa um pouco parados no tempo, nos deixa um pouco sem sentido do porquê evangelizamos, do porquê consagramos as nossas vidas, do porquê nós nos mortificamos a nossa carne todos os dias, do porquê buscamos uma vida de santidade. Não faz muito sentido. Perde também a perspectiva da esperança, da alegria da salvação, de um dia estar com Cristo, de sermos tirados de vez desta terra de problemas. Então, a escatologia é para que nós sejamos ainda mais movidos a buscar a Deus de forma muito graciosa e gratos a Deus pela vitória que Ele nos dá. Porque quando se estuda escatologia, nós não estudamos nada que nos traga medo, mas nós estudamos a vitória de Cristo, a vitória da igreja. Se você está em Cristo, então você é um vitorioso. Aqueles que leem a palavra de Deus e procuram aprender a respeito do fim de todas as coisas, encontram sabedoria, conhecimento e não são enganados pelos falsos mestres. Que, aliás, o professor pode explorar isso aqui, além daquilo que eu já falei agora há pouco, explorar isso aqui, a necessidade de estudar escatologia. Como escatologia é um tema muito abrangente e é um tema futuro que dá margem para muita especulação, é importante que você estude. Porque, meu amigo, se você ir para a internet, você vai encontrar tanta asneira, tanta maluquice sobre escatologia. Por exemplo, hoje mesmo, no dia que eu estou gravando essa aula, fazendo minhas pesquisas, eu fui para a internet pesquisar sobre a vinda de Jesus. Existe uma enormidade de pessoas viajando na maionese sobre escatologia. Por exemplo, uns dizem que Jesus já voltou. Por exemplo, Jesus já veio. O arrebatamento da igreja já aconteceu. Alguns dizem que esse arrebatamento, essa vinda do Senhor, aconteceu no ano 70, quando o general Tito invadiu e destruiu Jerusalém. Não há nenhuma evidência bíblica para isso, não tem nenhuma corroboração dos pais da igreja para isso, nem mesmo para João, que escreveu Apocalipse depois de 70. Não há nenhuma evidência bíblica para isso, mas eles fazem interpretações mirabolantes de textos bíblicos tentando afirmar isso. É óbvio que quando você vai pesquisar essas pessoas, você percebe que são pessoas que não têm muito discernimento, que não têm anos de pesquisas, né? Que não têm anos de estudos, né? São pessoas com perspectivas muito místicas das coisas. Então,
você precisa muito estudar escatologia. E eu sugiro que você estude escatologia com pessoas sérias. Aqui no ebdenfoco.com, com a CPAD, com autores da CPAD. O nosso livro que nós publicamos leva você a uma compreensão muito interessante, segura da escatologia. Então, professor, explore esse assunto com seus alunos, a necessidade de estudarmos escatologia para nós não cairmos nas garras de pessoas despreparadas, enganadas e equivocadas que passam por aí falando sobre escatologia. Leia, estude, procure boas pessoas que têm história no estudo da escatologia e, claro, na direção do Espírito Santo de Deus. Nossa fé a respeito do fim não pode estar afirmada em meros palpites, mas precisa estar solidificada sobre a palavra de Deus. Isso aqui é interessante, continuando o assunto sobre estudar sobre escatologia. Por que eu estou aqui ministrando essa aula e defendendo a teoria, a ideia que a Assembleia de Deus defende sobre uma escatologia dispensacionalista? Porque é uma ideia que ela é desenvolvida logicamente. É claro que nenhuma ideia ela é totalmente perfeita, mas se você estudar a escatologia na perspectiva dispensacionalista, ela é lógica, ela é coerente. Essas pessoas que ficam viajando aí na internet, elas não falam coisa com coisa. Se pedir para elas desenvolverem ou elaborarem um conceito sólido sobre escatologia, elas não conseguem. Elas pegam textos isolados e não conseguem iniciar, desenvolver e terminar a ideia. Elas apenas jogam palavras ao vento. Então, por isso que é importante que você leia, estude bastante sobre escatologia para que a nossa fé, a nossa compreensão, como diz aqui o nosso autor, sobre escatologia não seja meros palpites. Deus fala a respeito do futuro. O Senhor chamou Abraão e prometeu que o seu futuro seria magnífico e que sua família seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Com Moisés, ele sempre apontou o caminho para a terra prometida. Com Davi, a promessa acerca do futuro dizia respeito de um descendente que reinaria para sempre. Então, nós temos aqui Deus desenvolvendo a ideia da escatologia. Nós acabamos de sair de um estudo sobre os profetas menores que basicamente todos os profetas menores encerram suas profecias falando de uma restauração última de Israel, aonde Jesus reina, Uma restauração final, onde Jesus é o Senhor sobre toda a terra, onde as coisas serão restauradas. Então, a ideia de um fim é presente na Bíblia desde o início. Então, você não pode achar que escatologia é uma coisa inventada. Não, Deus vem falando sobre um fim específico aonde Jesus reinará sobre toda a terra desde o início da Bíblia. Assim, Deus sempre levantou o profeta para falar ao seu povo a respeito do futuro, Nós estudamos nos profetas menores. O Senhor Jesus igualmente tratou de vários temas que estavam relacionados ao tempo, ou seja, ao futuro. No último grande sermão de Jesus, registrado em Mateus 24, ele falou a respeito dos últimos dias, mencionando fatos que aconteceriam nas décadas seguintes e até o fim dos tempos. Ou seja, a Bíblia fala de escatologia. A Bíblia se desenvolve para um fim e esse fim virá. E óbvio que aqueles que estão em Cristo estarão seguros. Ou como diz o profeta Daniel, aqueles que morreram ressuscitarão. Todos que morreram ressuscitarão. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão para o gozo eterno. E aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para a vergonha eterna. Aqueles que forem arrebatados, que estavam aqui na terra e foram arrebatados, que estavam em Cristo, serão arrebatados. Aqueles que não estavam passarão pela grande tribulação. Segundo tópico, por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas?
para termos uma vida santa. Isso é interessantíssimo. O Senhor espera que, conhecendo mais sobre o fim de todas as coisas, vivamos de maneira santa e piedosa neste mundo, conforme está escrito. Uma vez que tudo será assim, desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, né? O apóstolo Pedro questiona os irmãos, né? Quando ele fala ali sobre o dia do Senhor, a vinda do Senhor, ele questiona os irmãos, olha, sabendo que Jesus virá, que ele arrebatará a sua igreja, que ele levará o seu povo para com ele viver, qual é o modo de vida de vocês? Qual deve ser o procedimento de vocês? Ou seja, o apóstolo está dizendo assim, uma vez que nós acreditamos que Jesus virá, que haverá um fim, como nós devemos viver agora? Como deve ser o nosso dia a dia agora? Sabe, é muito interessante, o professor deve explorar isso com seus alunos. É muito interessante porque, historicamente, a ideia de estudo de escatologia nunca esteve relacionada a uma vida santificada. Muitas pessoas nunca pensaram que uma compreensão melhor da escatologia, do fim das coisas, nos levaria a uma vida de santidade. Mas o apóstolo Pedro está dizendo que é isso que a compreensão correta da escatologia deve nos levar. Ou seja, estudar o fim das coisas, estudar as coisas futuras, deve refletir em nós uma vida de santidade. Entende? Quando você terminar esse trimestre conosco lá em dezembro, nós esperamos, e óbvio, Deus espera, que você tenha aprendido a viver de forma mais santificada. Porque quando você estuda as últimas coisas, você compreende o trabalhar de Deus na história, preparando o melhor para a sua igreja. E a sua igreja deve viver hoje como noiva, santa, pura, imaculada. Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anela estar mais perto dia a dia do Senhor. Santidade é estar mais perto do Senhor, professor. Você pode explicar isso para os seus alunos. Santidade não é um peso. Uma vida de santificação não é uma vida de peso. Uma vida de santificação é uma vida mais perto do Senhor. E se santidade é estar mais perto do Senhor, olha, como é que nós vamos estar mais perto do Senhor do que conhecendo mais sobre o que Ele tem preparado para nós no final das coisas? Conhecendo mais acerca do futuro, o crente anelará mais ainda estar perto de Jesus. Infelizmente, alguns crentes estudam escatologia no afã de serem reconhecidos como especialistas em profecias bíblicas. Se tem, especialmente das igrejas aí que tem por aí, né? Outros são movidos somente pela curiosidade, mas também existe aqueles que creem que a verdade acerca do futuro vai impactar e transformar suas vidas. E é isso que Pedro fala lá na sua segunda carta, no capítulo 3. Que uma vez que nós sabemos que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, que uma vez que nós sabemos que Deus preparou um fim para todas as coisas, como nós devemos viver hoje? Santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Quando Jesus voltar, deve nos achar vivendo para Ele. Para estarmos sempre alertas. Nós estudamos escatologia para estarmos sempre alertas. Deus, em nenhum momento da história, teve o desejo de alarmar os homens, isto é, deixá-los sobressaltados, alvoroçados acerca dos fatos futuros. Ao usar os profetas para falarem sobre o juízo futuro, o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo rebelde. Hoje mesmo eu estava dando uma lida sobre o profeta Joel, e o profeta Joel começa trazendo à memória do povo um acontecimento histórico, né, que foi a invasão dos gafanhotos, no primeiro capítulo. E no segundo capítulo ele faz ali uma alegoria sobre, fazendo uma comparação de outra invasão de gafanhotos, com a ideia de dizer assim, se vocês não se arrependerem, coisa pior virá.
coisa pior virá. Aí ele desenvolve a ideia a partir do verso 28 do capítulo 2, melhor dizendo, antes, quando ele chama o povo ao arrependimento, e aí a partir do verso 28, que ele fala sobre o derramamento do Espírito Santo, a partir dali, ele traz uma ideia de, assim, Deus castigou o povo rebelde, castigará mais severamente quem continuar rebelde, mas aos seus remanescentes, aqueles que se arrependerem, aqueles que se voltarem para o Senhor terá um futuro próspero. Ele fala ali do dia do Senhor em duas perspectivas, né? Aqueles que continuarem rebeldes, no dia do Senhor, serão severamente punidos. Mas aqueles que se arrependerem de seus pecados, aqueles que se voltarem para Deus, esses serão alvos da misericórdia do Senhor. Estes serão alvos da graça de Deus. Então, por isso o comentarista fala muito bem aqui, que o Senhor anelava em sua grande misericórdia nos alertar, isto é, nos tornar mais vigilantes, precavidos a respeito do dia do Senhor que virá sobre o mundo. Olha, Deus ainda está falando, quem continuar em rebeldia será punido ainda mais severamente do que aqueles que foram punidos anteriormente. Mas nós que estamos em Cristo, nós aguardamos o dia do Senhor com alegria, porque para nós será um dia de festa. Um exemplo disso está na mensagem que o Senhor determinou que Jonas pregasse a Nínive. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Era um alerta de que densas trevas sobreviriam sobre os que viviam em rebeldia contra o Senhor, né? Como eu acabei de falar, aqui o exemplo do profeta Joel. Contudo, o povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída naquele tempo. Mas posteriormente, né, Naum profetiza que aproximadamente 200 anos depois, a geração de Jonas se arrependeu, mas a geração de Naum não se arrependeu. E o juízo sobre eles foi muito pior do que seria sobre Nínive na época de Jonas. Por isso, o livro de Joel é muito legal sob essa perspectiva. Deus havia trazido o juízo para o povo por causa de seus pecados. E o povo continuou em pecado. Ele diz, olha, se vocês não se arrepender, ainda será pior. Mas para aqueles, né? Para aqueles que para aqueles que se arrependerem e se voltarem para Deus, o futuro será totalmente diferente, será um futuro de paz. Para termos esperança e sabermos combater as heresias, é importante, né? No sermão profético de Mateus 24, bem como na revelação de João no livro de Apocalipse, o Senhor não tinha o propósito de amedrontar as pessoas, né? Até porque Apocalipse é revelação, e é revelação da vitória da igreja, da vitória de Cristo. Seu objetivo era trazer uma esperança indestrutível ao coração daqueles que são fiéis, a respeito do futuro glorioso com Deus na eternidade. Então, quando a gente estuda escatologia, quando a gente estuda as últimas coisas, eu particularmente estudo com muita esperança. Com a esperança de que um dia eu estarei com o meu Jesus. Que um dia, é óbvio, né? Parece até um pouco egoísta da gente pensar assim, um dia eu vou deixar essa terra. Um dia eu serei liberto definitivamente de qualquer resquício do pecado. Estudar as últimas coisas é ter essa esperança de que um dia eu serei definitivamente livre do pecado, de que um dia eu serei definitivamente livre de qualquer angústia, mas especialmente, estudar escatologia, ter a esperança de que um dia eu estarei para sempre com meu Jesus, do lado dele, servindo a ele de forma perfeita, não mais como eu sirvo hoje, de forma muito irregular, de forma muito falha. Lá eu servirei ele de forma perfeita. Quando eu estudo escatologia, quando eu estudo as últimas coisas, eu estudo com a esperança de que um dia eu estarei com Cristo para sempre, com ele, seguro, servindo a ele, amando ele, sem falhas, como hoje a gente falha tanto. Ele também desejava advertir de forma veemente sobre o fim daqueles que vivem uma vida dissoluta. Ei,
meu querido, a escatologia é uma forma de dizer: aqueles que estão em Cristo serão vitoriosos, mas aqueles que estão fora de Cristo serão condenados. Atualmente há muitos pensamentos danosos em relação à escatologia, como por exemplo, os pós-tribulacionistas que afirmam que o arrebatamento ocorrerá após o fim da grande tribulação. Período atual da igreja, grande tribulação, período de 7 anos, vinda de Jesus em glória. Então, né, nós temos aí esta escola escatológica, né, dos pós-tribulacionistas, que pensam que o arrebatamento da igreja será após a grande tribulação. E nós temos também o universalismo, que acredita que todos serão salvos, que aliás esse é muito pior do que o pós-tribulacionismo. Porque o pós-tribulacionismo, ele apenas acredita que a igreja passará pela grande tribulação, mas será preservada, que ninguém se perderá. Poderá até sofrer, será perseguido, mas ninguém se perderá. A igreja, os salvos não se perderão. Agora, o universalismo é algo danosíssimo, muito pior, porque o universalismo diz que não interessa como você viva, não interessa a quem você sirva, no final todos serão salvos. Olha, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nem juízo, não faz sentido arrebatamento, não faz sentido santidade, nada disso faz sentido para o universalismo, porque no final tudo acabará mesmo em pizza, né? Em salvação, né? Eu digo em pizza de forma jocosa, né? Porque isso é um deboche, por que Jesus morreria então? Se no final tudo vai, quem aceitar ele ou quem não aceitar, quem zombar dele ou quem não zombar, quem acreditar nele ou acreditar em Buda ou Maomé ou seja lá quem, vai acabar salvo da mesma forma. Então, para quê? Para que Jesus veio à Terra? Para que ele morreu numa cruz? Não faz o menor sentido. Esse é um problema ainda muito mais danoso. O aniquilacionismo, que acredita que as almas dos condenados no inferno serão aniquiladas. A teologia adventista pensa nisso, né? Eles têm lá um bom argumento, mas não parece muito interessante. Aliás, eu já vi alguém até argumentar. Não interessa se eu vou para o inferno, porque eu não sofrerei lá. Eu vou bater lá e morrer e serei apagado, então tanto faz. Eu vou pelo menos aproveitar a vida aqui na Terra. Não faz muito sentido também. E é um problema, né? É um problema muito sério. Esses pensamentos danosos aí sobre a escatologia. Terceiro tópico, vivendo a esperança cristã. O retorno iminente do noivo. A essência da doutrina cristã a respeito da escatologia está relacionada à expectativa do iminente retorno do Senhor Jesus para buscar a sua noiva. Essa é a nossa bendita esperança. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Né? A esperança da vinda de Jesus. Isso é o que enche de santa expectativa diariamente o coração de cada cristão genuíno. A esperança de encontrar com Cristo, como eu falei agora há pouco. Paulo escolheu aos Colossenses, aconselhou os Colossenses a pensarem nas coisas que são de cima. Paulo diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, Colossenses 3:1. Ou seja, Paulo está dizendo, e já que vocês aceitaram a Jesus, que vocês agora são de Cristo, então vocês não devem se apegar às coisas desse mundo. Vocês não devem temer o futuro, porque vocês estão com Cristo, estão seguros. Pensem nas coisas de cima. Na carta de Tito, Paulo diz, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, a ideia do arrebatamento da igreja, a ideia das últimas coisas, é uma ideia gloriosa para a igreja, porque findará o sofrimento, findará os ataques do diabo, findará os ataques do pecado, findará as nossas quedas, os nossos deslizes, e eternamente nós estaremos com Cristo adorando de forma perfeita. O nosso encontro com o Senhor Jesus será maravilhoso. A nossa esperança é
um dia vivermos para sempre com o nosso Salvador, né? Que eu acho muito interessante, e o professor deve explorar isso com seus alunos. O nosso maior objetivo, a nossa maior esperança com relação à escatologia, ao fim das coisas, ao arrebatamento da igreja, é estarmos com Cristo. Ele deve ser sempre o nosso alvo. Se Jesus for sempre o nosso alvo, se Jesus for sempre o objetivo do nosso coração, o objetivo dos nossos pensamentos, nós seremos pessoas muito felizes aqui e realizadas, completamente realizadas no céu. Expectativa do arrebatamento. O cristão deve viver como se o arrebatamento da igreja fosse acontecer hoje, agora. Aqueles que vivem na expectativa desse encontro glorioso com o Senhor tornam-se mais fortes para enfrentar os embates da vida e procurarem seguir uma disciplina espiritual, como por exemplo oração, jejum, leitura da palavra de Deus, buscando sempre santificação, né? Essa é uma ideia que o autor desenvolveu aqui na lição sobre o pensar escatologicamente, o pensar no arrebatamento da igreja, o pensar nas últimas coisas, nos levar a uma vida de santidade, nos levar a uma vida de esperança, e essa vida de esperança nos levar a uma vida de santidade hoje, agora, porque às vezes a gente fica naquela luta, um dia eu serei livre do pecado. Óbvio, isso é ótimo. Um dia eu estarei com Cristo. Ótimo, isso é óbvio. Mas toda essa perspectiva deve nos levar, primeiro, a uma vida de santidade agora. Toda a alegria que nós desejamos ter no céu, de estarmos com Cristo, de sermos libertos de enfermidade, de qualquer problema físico, de sermos libertos dos ataques do diabo, de sermos libertos definitivamente das investidas do pecado em nossa vida, isso deve começar agora com uma vida de santidade. Por outro lado, muitos crentes não levam a sério a sua vida espiritual e já não creem mais no arrebatamento, ou como outros, né, que eu falei no início, que eu estive pesquisando, dizem que Jesus já voltou e que a nossa esperança é vã. A prioridade e o interesse de alguns se reúnem em acumular bens materiais. A bem-aventurada esperança do crente. Jesus em breve vem. Essa era a esperança dos crentes do primeiro século e precisa continuar sendo a esperança da igreja na atualidade. Professor, explore isso com seus alunos. Você ainda espera a vinda de Jesus? E a vinda de Jesus, o que ela representa para você? Ela representa esperança, alegria, descanso? Ou a ideia da vinda de Jesus lhe traz medo? Professor, explore isso com seus alunos. Eles declaravam, os irmãos do primeiro século, Maranata, uma expressão aramaica que significa Nosso Senhor vem, o Rei vem. Porém, o apóstolo Pedro escreveu que, naquela época, alguns escarnecedores já criticavam a demora do retorno do Senhor, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pedro responde que a criação é a mesma desde o princípio e que os céus e terra estão preparadas para o dia do Senhor pelo mesmo poder que criou os céus e a terra. E ele continua e diz, olha, mesmo que as pessoas acham a vinda de Cristo tardia, pode ser tardia para nós que somos limitados, mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ou seja, ele não está condicionado ao tempo. Infelizmente, muitos em nosso meio fazem o mesmo tipo de questionamento. Também existem algumas pessoas que acreditam erroneamente que a volta de Jesus é algo figurado, alegórico, mas não real. E outros que acreditam que Jesus já até veio em 70 na invasão de Jerusalém por Tito. O Senhor pode vir a qualquer momento, está escrito, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Na verdade, o professor pode explorar isso com seus alunos. O cristianismo se baseia em alguns pilares que são extremamente importantes. Por exemplo, um dos pilares históricos do cristianismo é a ressurreição, né? É a ressurreição de Jesus.
Porque como Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, se Jesus não tiver ressuscitado, é vã nossa fé. Né? É vã nossa fé, nós estamos perdendo nosso tempo. Mas ele diz, lá no próprio 1 Coríntios 15, 19, que se nós esperarmos em Cristo só nesta era, só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa fé. Se nós não esperamos o arrebatamento da igreja, se nós não esperamos uma vida gloriosa, glorificada no fim de todas as coisas, nós somos miseráveis. O cristianismo, então, está fundamentado em alguns pilares, e eu destaco 2 deles, que é a ressurreição e a vinda de Jesus. Se nós não acreditamos na ressurreição de Jesus, então não há razão para termos cristianismo. Se nós não acreditamos na vinda de Jesus, no fim das coisas, numa vida gloriosa na eternidade, então não há razão para nós acreditarmos em mais nada. Que estejamos preparados para encontrarmos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estejamos preparados, confiantes na sua obra. É nisso que nós devemos estar confiantes. Quando nós falamos assim, irmãos, se preparem para a vinda de Jesus, nós não estamos falando de um conjunto de coisas que você deve fazer, mas nós estamos falando de uma fé real, verdadeira na obra de Cristo. Nisso e em mais nada. Nossa conclusão. O estudo da escatologia bíblica nos mostra não apenas como será o fim de todas as coisas, mas também a glória de nosso Salvador Jesus Cristo. Aguardamos a sua vinda, pois sabemos que estamos nesse mundo de passagem. A cidade santa nos aguarda, Apocalipse 21 e verso 2. Nós somos aqui peregrinos. O nosso descanso não é aqui, é na eternidade com Cristo. Estejamos todos esperançosos e confiantes de que nós estamos em Cristo e, estando em Cristo, nós reinaremos eternamente com Ele. Amém? Então é isso aí, chegamos ao final deste comentário, né? Nós temos aí todo esse 4º trimestre para falar sobre escatologia e você deve nos acompanhar para aprendermos mais. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem.